nossa oração a Deus em favor de vocês é que, da mesma forma como Jesus se revelou a nós como um Deus vivo, misericordioso, perdoador e presente na nossa vida, Ele possa fazer na vida de vocês. Que hoje Deus abençoe vocês com salvação e com uma experiência marcante com Jesus. Nós estamos felizes porque vocês estão aqui. É verdade isso, igreja? Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dos nossos convidados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 59. Acho que você está percebendo que eu estou um pouquinho cansado, né? Está dando para você perceber isso aí? Mas como que você está percebendo isso? Você é uma pessoa muito perspicaz, porque eu nem estou demonstrando que eu estou cansado. Eu nem estou rouco. Eu nem estou branco. Aleluia. Ontem eu cheguei em casa, eu estava tão elétrico que eu não conseguia dormir. Aí eu fiquei no Facebook, no Twitter, até as 3 da manhã. Não tem jeito, querido. Você acelera demais quando você está na coordenação de tudo. De tudo. Sabe o que é de tudo? Aí você vê uns papéis assim, ora pelo meu pai que está não sei o que na UTI. Aí vinha outro papel. O apóstolo Eliezer está no portão 38 e ninguém deixa ele entrar. E não sei o que, está acontecendo não sei o que. Quer saber se o helicóptero já pode sair. E a gente fica ali naquela tensão. 1001 coisas. Graças a Deus tinha uma equipe competente lá que estava dando os comandos, fazendo as coisas acontecerem. Mas é muita tensão e ao mesmo tempo, lógico, no fim, muita alegria, porque o grão de mostarda fez bonito na avenida. Amém? Então vamos lá, Isaías 59, de 1 a 4. Eu quero fazer uma oração. Pai, quero te agradecer por esse dia, por esse momento, pedindo ao Senhor, meu Deus, que a tua palavra venha de forma revelada e ungida, na direção do Espírito de cada pessoa que aqui está, e ela possa penetrar o nosso ser, cumprindo em nós todo o propósito para o qual foi enviada. Que o Senhor possa repreender a toda ação do maligno, que todo espírito roubador da tua palavra possa ser repreendido, do mais alto ao menor nível de autoridade no reino das trevas, em nome do Senhor Jesus. E que também o teu Espírito Santo, Pai, haja aqui nesse lugar com toda a liberdade, falando neste altar, ao invés de ouvirmos a voz do homem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Essa aqui é uma exortação severa e profética do profeta Isaías contra o povo de Israel num determinado momento da vida daquela nação. Mas isso aqui tem muito a ver com os dias de hoje também, porque nós sabemos que nós vivemos no meio de uma geração contaminada pelo pecado e, consequentemente, separada do pecado. Separada de Deus, né? Pelo pecado. E Deus, Ele quer viver no meio do seu povo. Hoje eu falava com a apóstola Cláudia, né? Que eu pude ver em toda a elaboração desse evento, como Deus nos abriu as portas, como Deus nos conduziu, como Deus nos direcionou e nos supriu em todas as necessidades, para que esse evento fosse absolutamente bem sucedido. Nós não tivemos um problema, nós não tivemos uma dificuldade, tivemos muito trabalho. Um evento desse dá um trabalho gigantesco, mas não tivemos nenhum problema, nenhum tipo de impedimento, nenhuma barreira. Por quê?
porque Deus tem prazer em se relacionar com o seu povo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo ficou muito feliz de ver aquela grande multidão ali ontem, louvando a Deus, louvando a Jesus Cristo, e foi o Senhor mesmo quem nos congregou ali. Por quê? Porque Deus quer se relacionar com os homens, Deus quer se relacionar com cada pessoa que está na face da terra, amém? E nesse aspecto, essa palavra, ela fala de que existem benefícios de nós vivermos em santidade. Se existe aí fora, no mundo, uma geração contaminada pelo pecado, Deus escolheu para si aqueles que Ele determinou, predeterminou que vivessem em santidade. E esses somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós fomos chamados para sermos santos. E essa palavra de hoje, ela vai falar sobre os benefícios de nós vivermos em santidade, de como é bom nós vivermos em santidade. Quais são as vantagens, quais são os frutos de nós termos uma vida de santidade. A santidade não é fácil de ser gerada em nós. É Deus quem nos santifica, mas nós precisamos desejar isso no nosso coração, nós precisamos buscar isso e pagar um preço pela santificação. Mas uma vez pago esse preço, uma vez estabelecida a santidade de Deus em nós, isso redunda em muitos benefícios. E o primeiro deles é, sem dúvida alguma, a própria comunhão com Deus. Amém? Olha o que ele diz: os vossos pecados, as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então quero te dizer uma coisa: a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Porém, se nós removermos o pecado da nossa vida, se nós tomarmos a decisão consciente e deliberada de vivermos uma vida de santidade, o que vai acontecer? A santidade vai nos introduzir na intimidade de Deus. Nós vamos viver na presença de Deus, nós vamos ter comunhão com Deus, poder nos relacionarmos com Ele, podemos falar com Deus, podemos ouvir a resposta de Deus para cada necessidade nossa, para cada súplica nossa, e podemos também adorá-lo por toda bondade que nele existe. Amém? Nós não podemos ser pessoas separadas de Deus. Nós não podemos ser pessoas vazias. Por quê? Porque uma pessoa sem Deus não é nada. Nós precisamos de Deus. Deus precisa de nós também. Deus precisa de nós. Deus nos quer na presença dEle. Mas nós precisamos muito mais de Deus do que Ele de nós. Amém? Por que isso? Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Perdemos a nossa identidade, principalmente porque, se fomos chamados para sermos santos e deliberadamente decidimos viver no pecado, a nossa identidade espiritual se perde. E isso anula completamente a graça de Deus nas nossas vidas. Uma pessoa sem Deus, ela é triste, ela é vazia, ela é desprotegida, e ela é, dentro de um contexto de uma verdade espiritual, ela é fadada à morte eterna. A palavra de Deus diz que qualquer homem na face da terra que não confessar Jesus Cristo como seu Senhor, que não receber a salvação que só Jesus Cristo pode dar, ele não viverá, depois desta vida aqui, a bênção da vida eterna. Ele não possuirá o reino de Deus, ele não viverá em descanso eterno, ele vai viver em tormento eterno, ele vai viver em separação definitiva de Deus. Mais uma pessoa que conhece a Deus, e essa pessoa é você, se santifica por Ele e pela santificação recebe como resultado ser cheia do Espírito Santo. Amém? Uma pessoa sem Deus, ela é vazia, ela é triste, ela é desprotegida, ela não é nada. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito excelente de Deus habitando em si, ela tem amor, ela tem paz, ela tem alegria, ela desfruta de poder, ela tem sabedoria, ela tem prosperidade, ela tem vida eterna e a tem em abundância. Se alguém se alegra com isso, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus.
Então, verdadeiramente, a melhor coisa que a santidade nos traz é a amizade de Deus. É a amizade de Deus. É nós termos a Ele e Ele nos ter. Esse é o nosso maior bem, queridos. Esse é o nosso maior valor. Uma pessoa que cair na graça de Deus, ela vai ser levantada, exaltada, ela vai obter êxito, ela vai ter vitórias, ela vai ser guardada, ela vai ser protegida, ela vai ser abençoada com tudo que de bom existe nessa vida, e também vai receber um prêmio final, uma recompensa final, que é o dom da vida eterna, que é a possibilidade de viver na presença de Deus eternamente, num lugar muito diferente desse no qual nós vivemos. Amém? Há pessoas que andam com Deus por suas bênçãos, quando deveriam andar com Ele pelo seu amor. Amém? Tem gente que só busca as mãos de Deus. Nós não devemos buscar as mãos de Deus, nós devemos buscar a sua face e o seu coração. Porque se nós tivermos a Ele, se nós tivermos a Jesus, se nós tivermos uma comunhão íntima com Deus, verdadeira com Deus, nada mais vai nos faltar. Tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai ouvir e Ele vai abençoar. Por isso que está dizendo aqui, o ouvido de Deus não está ensurdecido para que não ouça. Nem a sua mão não está uma mão ressequida, uma mão encolhida, que não possa abençoar, que não possa salvar, que não possa libertar, que não possa curar, que não possa resolver seu problema familiar, que não possa resolver o seu problema financeiro, que não possa resolver seu problema de saúde. Olha o que Deus está fazendo, está vindo aqui te chamar para um congresso de cura divina, para você ser curado se você está enfermo. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele é provedor de todas as coisas, galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. Amém? Então, apesar dessa atitude muitas vezes interesseira e pecaminosa do homem, né, que está buscando a Deus pelo seu favor e não por amor, Deus é tão bom que Ele perdoa isso, nos abençoando com as suas mãos e nos emprestando em todo o tempo, 24 horas por dia, os seus ouvidos. 24 horas por dia, os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. E não há oração de um justo que não seja respondida pelo Senhor. Amém? Se você é justo, se você é uma pessoa que busca agradar a Deus no seu coração, que é sincero diante de Deus, que busca cumprir a palavra de Deus, você é achado por Deus em santidade, e sendo achado em santidade, tudo que você pedir ao Senhor, o Senhor vai te conceder. Então, um dos benefícios da santidade é essa possibilidade de uma intimidade com Deus, de um Deus vivo, de um Deus que nos ouve, de um Deus que fala conosco, de um Deus que recebe as nossas petições e de um Deus que envia resposta para cada uma das nossas necessidades. Amém? Preste atenção que no versículo 1 está escrito assim: sua mão não está encolhida. A mão, né? Ela representa o quê? Obra, né? Trabalho. Para que a gente usa as mãos? Para trabalhar. E a Bíblia diz que nem com olho se viu, nem com ouvido se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus e você o faz em santidade, pode ter certeza que Deus trabalhará dia e noite para realizar os seus sonhos, para restaurar a sua vida, para colocar você e a sua história de vida por objeto de louvor para o nome dele aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto Deus trabalha para realizar essa obra de nos transformar, de nos abençoar, nós temos que trabalhar para pôr o pecado fora da nossa vida. Você consegue compreender isso? Deus opera fazendo os milagres, Deus opera no sobrenatural, fazendo as coisas que o homem não pode fazer. Mas o que o homem pode fazer? O homem pode botar o pecado fora da sua vida. Antes de você conhecer Jesus, talvez você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez, vai conhecê-lo hoje. E que Deus permita isso,
para que você tenha como lutar e vencer o pecado. Mas antes de nós conhecermos a Jesus, nós não tínhamos como vencer o pecado. O pecado nos dominava. O pecado, ele nos separava de Deus, e separados de Deus, nós não tínhamos poder contra aquele que semeava o pecado na nossa vida. O inimigo nos trazia numa coleirinha. É como eu já ilustrei aqui, é um homem muito forte, tipo Arnold Schwarzenegger, carregando um pincher numa coleira. O que um pincher pode fazer contra um homem tão forte daquele tamanho? Nada. Nós éramos essa figura. O inimigo com uma coleira na mão, a coleira era o pecado. E ele, através do pecado, nos guiava para lá e para cá. Bebe, agora fuma, agora se prostitui, agora sai com a mulher daquele ali, teu amigo. Agora rouba, agora blasfema, agora xinga, agora fala mal da igreja, agora fala mal do pastor, agora zomba, agora murmura. E a gente não tinha resistência a nada disso. A gente não tinha nem consciência de que estávamos vivendo dessa maneira. Nós estávamos numa embriaguez espiritual. Nós estávamos entorpecidos, sem visão, sem discernimento nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Ele, Jesus Cristo, nos deu vida juntamente consigo, ali através da obra da cruz. Porque na cruz do Calvário, Jesus entregou sua vida por nós, derramou o seu sangue como preço pago pelos nossos pecados, e através dele pagar a dívida espiritual que nós tínhamos com Deus, os nossos pecados foram todos perdoados e nós reconciliados com o Senhor. Isso trouxe benefício à sua vida? Quantos têm consciência do benefício que isso representou para você? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor por essa obra da cruz, por essa obra da redenção. Obrigado, Senhor Jesus, pelo fato do Senhor nos reconciliar com o Pai. Amém? Então, o primeiro dos benefícios é esse: nós vivemos na presença de Deus, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que Ele nos perdoou e nos perdoa sempre, e sabemos que Ele não só é um Pai que perdoa as nossas fraquezas humanas, mas Ele é um Pai que também tem prazer em nos abençoar. Amém? Deus está trabalhando pela sua restauração, pela sua edificação, pela sua felicidade e vitória. Só quem recebe, diga amém. Diga obrigado, Senhor, e dê um aplauso a Ele. O segundo benefício é o favor de Deus. Temos um Deus que nos abençoa antes que possamos pedir alguma coisa. Amém? Verifique que no versículo 1, a palavra mão vem antes da palavra ouvido. Então preste atenção como ele começa o versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele não deveria fazer o contrário? Primeiro a gente ora e fala com Deus, a nossa petição entra nos ouvidos dele, penetra no seu coração, faz com que ele se quebrante em amor por nós, tenha misericórdia de nós, se compadeça da nossa fraqueza ou da nossa necessidade e depois estenda a mão para nos abençoar. Mas a verdade é que o Deus que nós servimos é um Deus tão bom que Ele nos abençoa, Ele nos toca com a sua mão de graça, de bondade, de misericórdia e de poder, antes mesmo que nós possamos pedir qualquer coisa a Ele. Quem aqui nasceu com saúde? Levanta a mão. Nasceu com saúde, nasceu perfeito, não tinha nenhuma doença. Levanta a mão. Fica com a mão levantada, faz assim. Olha aí. Você pediu para nascer com saúde? Mas Deus te abençoou antes de você nascer. Quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já te amava, Deus já te abençoava. Vamos dar um aplauso a Ele? Quem tem um pai e uma mãe que lhe ama? Você pediu esse pai e essa mãe para Deus? Você não tinha nem como escolher, né? Que pai ou que mãe você queria ter?
Porque namorado, compromissado, eleito, se escolhe. A gente aprende isso no pré-encontro, mas pai e mãe não. Ninguém escolhe com que pai ou com que mãe vai nascer. E Deus nos deu uma família. Deus nos deu um berço de amor, no qual nós fomos concebidos, no qual nós fomos criados e trazidos para esse mundo. Então, isso também foi graça de Deus antes que nós pudéssemos pedir qualquer coisa a Deus. E nós precisamos entender como Deus age. A palavra de Deus diz que Ele nos atende nas nossas orações antes mesmo que a palavra termine de nos sair à boca. Antes que você termine de fazer uma oração, Deus já liberou a graça dele sobre a sua vida. É verdade. É assim que ele age. É assim que a palavra dele promete. E é assim que vai se cumprir na sua vida. Deus vai mostrar o favor dele em relação a você de uma forma veloz, de uma forma surpreendente e sobrenatural. Só quem acredita nisso, por favor, se expresse diante de Deus. Qual era o primeiro benefício? A intimidade de Deus, a amizade de Deus, o podermos ter a Ele e Ele nos ter. Amém? Qual é o segundo benefício? O favor de Deus. O que representa isso? Nós entendemos em todo o tempo que nós temos um Deus que nos ouve e que também, pela sua mão forte e poderosa, Ele produz resultados nas nossas vidas. Você não tem que questionar a Deus, você tem que questionar se as coisas não estão acontecendo, o seu nível de fé. Se as coisas não estão acontecendo, talvez é porque Deus queira que você busque mais, que você se santifique, que você renuncie a coisas que você traz lá do mundo, das quais você não conseguiu abrir mão ainda. Às vezes, pequenos pecados, pequenas brechas, fragilizam a nossa vida espiritual, roubam a nossa comunhão com o Espírito Santo, impedem a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar a santificação, mais do que tudo. A santidade é um bom negócio, a santidade é uma coisa que nós devemos desejar ardentemente. Por quê? Porque essa é uma ordenança de Deus que visa um benefício nas nossas vidas. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes, quando as pessoas escutam esse versículo, elas ficam pensando que esse versículo quer dizer: buscai a paz com todos e a santificação, senão você não vai ver o Senhor lá na glória. Mas não é. Buscai a paz com todos e a santificação, senão você não vai ver o Senhor operando na sua vida, o Senhor presente na sua casa, o Senhor abençoando os seus projetos, os seus negócios, as suas finanças, o seu ministério. Amém? Então, hoje Deus está falando disso, de nós sabemos valorizar a santidade, porque a santidade nos traz bons resultados. A santidade nos permite vivermos uma vida vitoriosa. Amém? A santidade nos traz como consequência uma vida de paz. Por exemplo, uma pessoa que é santa, ela não mentiu, ela não roubou, ela não prejudicou ninguém, ela não tem do que ser acusada, porque ela é uma pessoa honesta, reta, digna, de bom caráter, não deve nada a ninguém, é sincera diante de Deus, tem o seu coração limpo diante de Deus. Então o inimigo não pode acusá-la. Isso redunda no quê? Num benefício maravilhoso que chama-se paz. Você deita na sua cama e dorme em paz. Porque tem muita gente que tem fama, que tem dinheiro, que tem status, que tem muitas coisas que esse mundo pode dar e oferecer, mas não tem esse bem precioso chamado paz. Não consegue dormir, não consegue ter paz no seu lar. A prosperidade, às vezes, a riqueza mal adquirida que as pessoas trazem para dentro do seu lar, roubando, se corrompendo, pecando contra o seu próximo, faz com que dentro do lar haja uma maldição de contendas, de rebelião dos filhos contra os pais, de infidelidade de esposas para com maridos e vice-versa. Então, não vale a pena o pecado. O que vale a pena, o que vale ser lutado, conquistado, gerado em nós é a santidade. Amém? Porque ela traz consigo
o fruto do Espírito Santo, que é paz, que é amor, que é alegria, felicidade, honra, prosperidade, vida eterna. Amém? Então, o segundo benefício é esse, o favor de Deus. O terceiro é a proteção de Deus contra o maligno. A proteção de Deus contra o maligno. Às vezes nós vemos aí as pessoas sofrendo, aí acidentes, calamidades, coisas terríveis. Às vezes sendo tragadas pelo próprio pecado, sendo arrastadas da presença de Deus, caindo mesmo, decaindo da graça, saindo da igreja, voltando para viver uma vida de escravidão no mundo, no pecado. Porque nós temos um inimigo que não desiste de nós. Um inimigo que não desiste de tentar ferir essa nossa relação de intimidade com Deus. O inimigo quer te contaminar, através de murmuração, através de fofoca, através de infamar os santos, os líderes, a igreja do Senhor, ou colocar você contra um outro irmão para que você peque contra ele, fique magoado, haja uma relação desgastada, e aí você acabe ficando magoado, ou se dê ao direito de ficar julgando ou criticando esse outro irmão em Cristo, essa outra pessoa que é filho de Deus também. Isso tudo visa o quê? Quebrar essa comunhão com Deus, que é fruto de santidade e que vai trazer também como resultado para as nossas vidas todas as bênçãos de Deus. Então nós precisamos estar sempre limpando a nossa vida. A profilaxia espiritual da nossa vida é botarmos o pecado para fora. Se a gente pecou, até falou mal de alguém ali numa hora, deve em seguida se arrepender, pedir perdão, abençoar aquela pessoa. Se está magoado com alguém, perdoar. Né? Não temos inimigos, precisamos lutar para não termos inimigos. Um homem de Deus não pode ter inimigos humanos. Inimigos de carne e osso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É contra os principados e potestades, dominadores e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, o nosso único inimigo é o diabo e os seus seguidores, os anjos caídos, os espíritos de trevas, que já estão vencidos e derrotados nas nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Quem recebe aí? Dá um aplauso aí. Mas esse inimigo nos odeia, esse inimigo peleja contra nós, esse inimigo tenta bloquear a sua conquista. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem uma obra em andamento, o inimigo tenta bloqueá-la. O inimigo tenta impedir o seu êxito. Porém, a santidade, ela nos permite acessarmos a Deus. Assim como a santidade nos permite acessarmos a Deus, o pecado permite que o maligno nos acesse. Isso é frase para Twitter, hein? Assim como a santidade nos permite acessar a Deus, porque se você estiver em santidade, você entra na presença de Deus livremente, porque esse é o desejo dele, que você tenha comunhão com ele. Assim como a santidade me dá acesso a Deus, o pecado dá acesso ao inimigo à minha vida. E o inimigo vem me bloquear, o inimigo vem me paralisar, o inimigo tenta roubar as minhas conquistas. O pecado permite que o inimigo espiritual das nossas vidas, o maligno, roube os nossos sonhos, frustre os nossos projetos, impeça as nossas vitórias. Isso se a gente pecar. Isso se a gente permitir que ele faça isso, dando lugar ao diabo e dando lugar ao pecado na nossa vida. Você vai permitir que o inimigo faça isso com você? Roubar os seus sonhos? Frustrar os seus projetos? Impedir as suas vitórias? Então não peque. Lute contra o pecado. Ponha esse fermento para fora da sua vida. Amém? Não cresça, não apareça através de corrupção, através de propina, através de mentira, através de coisas enganosas, mentirosas. Deus tem um caminho reto, digno, honesto, através do qual Ele vai não só nos prosperar abundantemente, como Ele vai
nos honrar e nos exaltar a seu tempo. Então, o seu maior trunfo é, no meio dessa geração, você ser diferente. O mundo não está aí mergulhado em corrupção? Então seja honesto, fale a verdade, pague o imposto, devolva o dízimo. Amém? Trate bem a todas as pessoas, faça o bem, principalmente aos irmãos da fé, porque tudo isso é vencer o pecado e estabelecer na sua vida santidade. Amém? Quando nós vivemos em santidade, nós estamos blindados. A sua blindagem espiritual é a sua santidade. Isso é uma promessa divina. Quer ver 2 versículos que te dão clareza acerca disso? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção, não vive em pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você é uma pessoa que vive em santidade, se você é uma pessoa que nasceu de novo, tem dentro de você o Espírito de Deus, e através desse Espírito, zela, se esforça para viver uma vida santa e reta diante de Deus, segundo a sua palavra, você é achado por Deus como santo, como justo, e o diabo não pode tocar na sua vida. E isso representa, querido, que se o inimigo não pode te tocar, ele não pode te ferir, ele não pode te paralisar, ele não pode impedir a sua conquista. Amém? E pelo poder do Espírito Santo você vai avançar, você vai feri-lo e você vai despojá-lo, tendo uma vitória e uma conquista no sobrenatural de Deus. Quem recebe, dá um aplauso aí ao Senhor em nome de Jesus. Outro versículo diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você está em santidade, você está blindado, o inimigo não pode tocar em você. E ao redor de você ainda tem uma fortaleza. E essa fortaleza é o anjo do Senhor. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O que representa temor? O zelo para não ferir a santidade de Deus. A preocupação de não manchar a santidade de Deus, de não ferir a santidade de Deus, de não afrontar a autoridade de Deus. Isso representa temor. E quando você vive em temor, você fica livre do pecado, você fica imune ao pecado. E dessa forma, Deus nos protege. Se a primeira bênção é a intimidade com Deus, o segundo fruto de santidade é o favor de Deus, o terceiro é a proteção de Deus. E eu quero te dizer que porque você é santo, a mão forte e poderosa do Senhor está estendida sobre a sua vida, e nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Todos os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho virão contra ti, mas por 7 eles fugirão da sua presença. E você ainda os perseguirá, os ferirá, os derrotará e os despojará em nome de Jesus. Só quem recebe, dê um aplauso ao Senhor. Uhul! E o quarto e último benefício, o êxito, querido, em tudo o que você fizer. Amém? Exemplo, o que nós vimos ontem. Não quero trazer holofotes para mim, chamar atenção, mas pergunto para você, você vê êxito na minha vida? Quem vê êxito na minha vida? Eu pago o preço por santidade. Eu posso dizer para você que esse é o meu segredo. Eu vivo no temor, eu vivo em amor,
Eu me cuido para não ferir ninguém. Se por acaso na minha humanidade eu fizer isso, eu vou lá e me arrependo, eu me humilho, eu peço perdão. E esse é um segredo de vitória. Porque se você fizer da santidade o seu estilo de vida, tudo que você fizer será bem sucedido. Amém? Você vai ver sempre Deus te conduzindo, Deus te abrindo as portas, Deus fazendo as coisas dar certo. Quando, porém, existem brechas, quando, porém, falhamos, quando temos o pecado convivendo na nossa vida, ficam as portas abertas para as visitações do maligno, para as invasões do maligno que vem trazer problemas, que vem roubar os sonhos, frustrar os projetos, nos imprimir derrotas. Quantos cristãos a gente vê por aí sendo derrotados em tantas coisas? São derrotados na vida financeira, são derrotados na vida familiar, são derrotados na vida ministerial. Por que isso? Porque deram lugar ao diabo e fizeram isso alimentando o diabo com a isca do pecado. Vale a pena ser santo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele ser santo, buscar santificação todos os dias. É um grande negócio. É a melhor coisa dessa vida. Em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. O êxito que nós vimos ontem não é um êxito do apóstolo René, não é um êxito meu, é um êxito de Jesus através da sua igreja. Mas o que está acontecendo nesses dias na igreja? A igreja recebeu de Deus uma visão que é antes de qualquer coisa, uma visão de sermos santos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Tá bom, você canta bem, eu não. Por isso que eu já parei no meio, que era para não dar tempo de desafinar. Eu só joguei você na pista e deixei você dar o show. Sai fora. Cantar não é minha praia, não. E eu lamento por isso, porque eu gostaria muito de cantar bem. Mas cada qual com o seu dom, né? Então vamos lá. Cada um no seu quadrado. Então vamos lá. Quando nós vivemos em santidade, Deus abençoa os nossos projetos. E Deus estabelece os projetos dele nas nossas vidas. Queridos, a visão que a igreja está vivendo hoje, que está trazendo vitórias para a igreja, vitórias de crescimento, vitórias de conquista, vitórias de pisar em novos territórios. Você tem noção do que aconteceu ontem no mundo espiritual? Você pode imaginar o que significa aquela multidão de mais de 30 mil pés santos? Eram 60 mil, né? Porque cada um tem 2 pés. Então eram mais de 60 mil pés santos pisando naquele território contaminado pelo pecado. O pecado da luxúria, o pecado da lascívia, o pecado da prostituição, das drogas, da feitiçaria, da macumbaria, porque tem tanta coisa feita ali naquele lugar, né? Mas os pés santos do povo de Deus passaram por aquele lugar ontem e santificaram aquele lugar a Jesus. Ali foi emitido um decreto de que aquele lugar é um lugar que pertence também ao Senhor Jesus Cristo, que vai estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E escute o que eu vou te falar, tome nota aí. Daqui por diante você vai escutar muitas notícias de que as igrejas de Cristo Jesus estão se reunindo no Sambódromo. Talvez esse convite para ir num evento no Ibirapuera no ano que vem seja no Sambódromo. Amém? Por quê? Porque Deus, se vir santidade em nós, nos entrega os territórios, nos estabelece os projetos, realiza não só os nossos sonhos, mas realiza os sonhos dele na nossa vida. Amém? Então, eu quero dizer para você que
ser santo vale muito a pena, porque o maior bem que se tem com isso é a amizade de Deus. É você ter paz com Deus e não só ter paz com Ele, mas saber que Ele te ama, saber que Ele quer ter comunhão com você. O segundo é você saber que você vai desfrutar de um Deus que o tempo todo vai estar com seus ouvidos inclinados para você e com as suas mãos prontas a te abençoar, a te apoiar em tudo que você fizer, a te socorrer em todas as suas lutas, em todas as suas provas e batalhas, a te suprir em todas as suas necessidades e a te endireitar sempre os caminhos com as suas mãos santas e poderosas. Amém? A terceiro aspecto, a proteção de Deus. Se nós vivermos em santidade, o maligno não pode nos tocar. Então, que Deus traga sobre a sua vida essa blindagem de santidade. Eu declaro a profecia descrita na palavra de Deus, que fala que Deus colocaria em nós nojo pelo pecado. Que isso se cumpra na sua vida desde o seu espírito. Que você tenha nojo do pecado. Que o cheiro do pecado te dê náuseas. Para que você possa sempre dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor? E o último aspecto. Tudo que você fizer, se você o fizer com pensamentos santos, através de palavras santas, e no propósito de, pela sua santidade, glorificar o Senhor, nada do que você fizer vai deixar de se realizar. Tudo vai ser abençoado pelo Senhor. Os seus sonhos vão ser realizados, os seus projetos estabelecidos, Deus abençoará e multiplicará todas as obras das suas mãos. Quem recebe aí? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa mensagem que nos faz lembrarmos que o Senhor é santo, 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 e que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Queremos, meu Deus, te louvar, queremos te adorar, queremos te agradecer, porque se hoje podemos buscar a santidade, é porque um dia o Senhor encobriu os nossos pecados, perdoou completamente as nossas iniquidades e transgressões, e do nosso passado, Senhor, do nosso passado de imundície, do nosso passado de trevas, o Senhor já não se lembra mais. Te louvamos pela obra da cruz do Calvário, que é o que nos perdoa, o que nos purifica, o que nos redime, Pai, do poder do maligno, daquele que era mais forte do que nós. E também te agradecemos pelo Teu Espírito Santo derramado em nós, Senhor, para que através dele possamos buscar a Tua face, perscrutar, meu Deus, o Teu coração santo, justo e bom, o Teu coração de amor, o Teu coração de Pai, que tem o poder não só de nos abençoar, mas antes de nos abençoar, nos trazer para a Tua presença, nos santificar, nos dando a Tua mente, nos dando a Tua visão e nos permitindo, Senhor, sermos melhores a cada dia. Obrigado porque o maligno não pode tocar as nossas vidas. Obrigado porque o pecado não tem mais poder contra nós. Antes o Senhor Jesus Cristo venceu naquela cruz o pecado, a morte, o maligno. Ele venceu todas as coisas através da sua vitória na cruz. Nós fomos redimidos, nós fomos estabelecidos em graça e em vitória. E por tudo isso nós queremos te agradecer, pedindo que o Senhor não permita que haja da semeadura do pecado nas nossas vidas. Que o Senhor não permita, Senhor, que o nosso espírito, nosso coração seja enganado. Eu faço uma oração, Pai, em favor de cada um dos teus filhos que aqui está, por mim e por eles, pedindo que se cumpra a oração do rei Davi também nas nossas vidas. Senhor,
Se há em mim algum caminho mau, sonda-me e endireita, Senhor, as minhas veredas. Eu quero te pedir, Pai, que tudo quanto possa estar pondo em perigo a nossa intimidade com o Senhor, a nossa relação com o Senhor, que é o nosso maior bem, que é o nosso maior tesouro, que é aquilo que nos tem trazido até aqui e aquilo que também projeta um futuro maravilhoso, glorioso para nós, que vai acima de tudo exaltar o Teu nome nas nossas vidas, que isso seja revelado e que isso seja também dissipado, anulado pelo poder do sangue e do nome do Senhor Jesus Cristo, na vida de cada um dos Teus filhos. É assim que eu os abençoo. Eu os abençoo com um coração puro e limpo. Eu os abençoo com um espírito quebrantado e voluntário, no sentido de te buscar a face, de buscar compreender os desígnios do teu coração. Eu os abençoo, Pai, com sede e fome de estarem dia após dia na tua presença, de forma que nem o pecado, nem o maligno, nem o mundo, nem as obras da carne poderão separar nenhum deles da tua presença e da tua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu filho.